Pastorinha. Não é o meu lugar. Deus preparou pra mim. O quê? Um novo lar. Um novo lar. O céu. Mais alto. O céu é o meu lugar. O céu. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Divas, igreja na ida. Eita, 2 pastores, meu Deus. E deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus. Vou te chamar aqui, viu? Tá bom? É o cara. Se o céu é o seu lugar e você é morador de lá, levanta sua mão lá em cima. Vai. Silvânia, bom dia. Salva. Vai. O céu valeu, DJ PV! Bom dia, igreja. Vocês já estão online aí, vamos clicando no aviãozinho aí, ó, já convidando as pessoas, acordando nossos parentes, nossos amigos. Sei que hoje tem muita gente que não foi trabalhar, né? Então, vamos aproveitar isso pra aprender mais de Deus, tá certo? Todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Vamos só adorar o Senhor. Enquanto o pessoal vai chegando, vai adorando também o Senhor. Tá certo? Feche teus olhos aí no teu lugar. Feche teus olhos. Ora. Dá bom dia ao Espírito Santo. Convida ele para estar conosco. Amém? Glória a Deus. Todos desejando tua presença. Vocês podem dizer ouvindo o som.
bom, Espírito Santo. Queria dar bom dia a todos. Queria só orar por você, nós iniciarmos, tá certo? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, nós te desejamos bom dia, Senhor, desde já, Pai. E te pedimos, Senhor, que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, que o Senhor possa abrir nossa mente, que o Senhor possa abrir nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ter entendido, Senhor, tudo que vai ser falado aqui, Papai, em nome de Jesus, nos abençoa, amém, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, Paulinha, bom dia, Viviane. Que eu não dei bom dia, bom dia. A Ilma, Cícera. Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade. Ontem nós tivemos um problema de internet e hoje está orado. Não vai ter esse problema, tá bom? Em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade hoje no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, tá certo? Para quem não está acompanhando, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Amém? Estão conseguindo me ouvir? Se estiver me ouvindo, coloca um joinha só para mim saber que vocês estão me ouvindo, por favor. Amém? Bom dia, mamá. Amém. Vamos dar continuidade ao Colossenses 3, tá certo? Eu vou ler aqui e vocês vão colocando os versículos que lhe chamam a atenção. Se quiser comentar aí embaixo, você pode comentar, tá certo? Que nós vamos caminhar junto hoje, tá bom? Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele, em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Versículo 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos, pois, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E não vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, cita, servos ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, como se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Versículo 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração.
E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis com elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Versículo 21. Vós, pais, não irritei aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Versículo 23. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo. Quem fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Esse é o capítulo 3 de Colossenses. Eu só queria deixar um destaque que eu não falei ontem. Sobre essa igreja, né? Eu tinha falado que essa igreja era uma potência comercial. O Paulo estava preocupado com essa igreja por conta das heresias que estavam entrando dentro do povo, as vãs filosofias, várias culturas chegando àquele povo. Só que Paulo, ele não conhecia essa igreja. Ele fala no versículo 1 do capítulo 2 que o povo daquela igreja não tinha visto ele, nem ele tinha visto aquela igreja. Ele ouviu falar daquela igreja e mesmo assim ele tinha uma preocupação. Ele fez uma carta, enviou uma carta, preocupado com essas heresias, preocupado com esse ministério que tinha sido iniciado através do Espírito, e não queria que se acabasse na carne por conta das falsas filosofias, vãs filosofias, na verdade. E isso mostra a preocupação que nós devemos ter com os outros, né? Com outras pessoas. Mesmo que nós não conhecemos ela, mesmo que nós não possamos entender, não possamos acompanhá-las, não possamos ter visto, assim como Paulo não viu, no versículo 1 ele diz, olha, no capítulo 2, e porquanto não viram meu rosto em carne. Então nós devemos ter essa preocupação com outros, mesmo que nós não conhecemos, mesmo que nós nunca tenhamos visto, nós devemos estar orando, nós devemos falar de Jesus, nós devemos nos preocupar, nós devemos ensiná-los. E isso é a igreja é isso, se preocupar com as pessoas que nós não conhecemos. Isso é fazer parte do corpo de Cristo. Então, é só esse destaque que eu queria deixar antes de nós iniciarmos, tá certo? Vamos voltar para o capítulo 3. Quem gostou de algum versículo, você pode colocar aí, comentar, tá certo? Que eu vou ler com você aqui os seus comentários, tá bom? Mas ele já começa assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Amém? Ele fala um pouco sobre a ressurreição de Cristo, como nós devemos ressuscitar com Ele, né? Nós aprendemos em todo o tempo, nós aprendemos nesse todo período de cristianismo. Você que não é cristão, que eu acredito que todos têm que ser cristão, entendeu como o pecado entrou no mundo e como nós já estávamos mortos no pecado, né? Então, por nós já estarmos mortos, o morto ele não consegue se mexer. Uma criança quando nasce, a palavra de Deus fala, até uma criança quando nasce, ela já nasce com o pecado. Porque o pecado já é do mundo. Só que Cristo, quando ele veio através de uma mulher, mas veio uma semente divina, que foi colocada em Maria. Só que nós estávamos mortos. Por isso que Deus colocou uma semente divina, porque não havia um homem sequer para poder justificar-nos, para poder nos salvar, para poder ser o nosso Redentor, nos comprar. Nenhum, não existia um justo na terra, não existia um santo, não existia nenhuma pessoa digna de ser o salvador da gente, exceto Cristo. Bom dia, Jeane, bom dia, Tiago, né, Tiagão? Glória a Deus, bom dia, minha esposa. Glória a Deus. E nós
Nós já estávamos mortos. Só que o morto, eu não sei vocês que se já foram a algum velório, já foram em algum velório e vocês já viram algum morto, fica assim, né? Os mortos, quando eles vão pro caixão, eles estão desse jeito. E se você já chegou a ver alguém chegando lá e disse assim, olha, senhor morto, o senhor tá me devendo um cheque aqui, assine esse cheque aqui para mim, por favor, para você poder me pagar. E o morto levantar a mão e assinar. Não acontece isso. Nenhum morto ele consegue se mexer. Porque assim também assim também é o pecado. Nós estamos mortos. Quando nós estamos mortos nos pecados, a fé ela não consegue ser ativada. Nós não conseguimos crer, nós não conseguimos ouvir. Quando nós estamos mortos. E a palavra de Deus fala em Romanos e Efésios que as pessoas elas não escutam porque não há quem fale, não há quem pregue. Por isso que o evangelho ainda não foi pregado em todo mundo, porque ainda está faltando pessoas para que possam levar esse evangelho. Por mais que essas pessoas dizem assim, existe pessoas que não vão aceitar você falar de Jesus, existe pessoas que não vão aceitar você contar seus testemunhos, existe pessoas que dizem assim, eu não quero, não aceito. Mas você deve falar e uma hora ou outra o Espírito Santo é que vai agir naquela pessoa. Você vai pregar e o Espírito Santo, de uma forma ou de outra, uma hora ele vai falar com aquela pessoa. E aquela pessoa, uma hora, vai amolecer o seu coração e vai ressuscitar em Cristo. Amém? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso me lembra muito aquele versículo Mateus 6,33, né? Que fala, buscai, pois, primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós devemos buscar primeiro as coisas. Pensai nas coisas de cima. E isso vai nos fortalecer, pensar nas coisas do reino. Se nós formos pensar só nas coisas da terra, infelizmente nós vamos nos decepcionar, nós vamos se entristecer, nós vamos se desesperar. Vou pensar nas coisas da terra, vou pensar no meu trabalho, vou pensar só na minha família, vou pensar só nas minhas finanças, em possuir bens materiais. E de repente nós não vamos encontrar o que nós queremos encontrar, que estão nas coisas de cima, que são o reino de Deus. Eu até falei no capítulo 2, que ele fala que nós devemos buscar os tesouros escondidos, que são a sabedoria e da ciência de Deus. Capítulo 2, versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria? E lá em Romanos 11:33 fala que quais são essas coisas que Paulo ele explica de novo, né? A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e também do entendimento ou da ciência de Deus. Então, nós devemos buscar sempre as coisas de cima, que são esses tesouros, que é a sabedoria, que é a ciência de Deus. E quando nós temos essas coisas, nas outras coisas aqui na terra, nós vamos passar de boa. Vai ser fichinho você passar aqui na terra. Todas as coisas que nós temos que passar. Amém? Nascemos inclinados para o pecado. Gente, vocês podem comentar, tá certo? Vocês podem colocar os versículos de vocês. Eu quero ler com vocês. Quero que vocês abram a mente de vocês. Para quem entrou agora, nós estamos lendo Colossenses capítulo 3, tá bom? Continuando. E porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo ele morreu, nós também devemos morrer com ele. Nós tínhamos lido esses dias algumas cartas de Paulo atrás, ele fala um pouco sobre isso. Timóteo, a segunda carta de Timóteo fala sobre isso. Quando nós morremos em Cristo, nós temos se nós morremos em Cristo, nós também seremos ressuscitados em Cristo. Pois já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando nós estávamos falando sobre escatologia, um seminário que nós estamos fazendo, né? É muito forte estudar sobre a tribulação, estudar sobre o arrebatamento. E nós estávamos estudando ontem e Cristo ele vai nos levar, ele vai nos arrebatar, amém? Em nome de Jesus, toda a igreja, todos nós que estamos aqui, todo mundo que conhece a Cristo, a igreja dele vai ser levada com ele. E depois de um certo tempo ele vai voltar com esse povo. É muito interessante. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse curso. Ele é muito forte. Tá certo? E ele fala um pouco sobre se ressuscitar. Sobre estar escondido com Deus. Quando nós formos arrebatados, nós vamos ser levados. E quando ele voltar, ele vai reinar sobre a terra por 1000 anos. E nós vamos estar com ele. Então isso é muito forte. A Paulinha colocou aqui o versículo 12 e o 13.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Paulo ele fala assim: antes vocês estavam vestidos, e agora vocês devem se revestir de novo, como santos e eleitos de Deus. Só para dar ênfase a esse eleito de Deus, nós somos eleitos de Deus. Você é um eleito de Deus, você é um santo. Só que as pessoas acham que ser santo é estar em cima de um pedestal, é ser aquela pessoa certinha. Não, deixa eu te dizer, santo é você se arrepender todos os dias dos seus pecados. E aí você é separado. Deus escolheu como eleito de Deus, olha. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Você é santo. Você se arrepende todos os dias, você é santo. Deus se separou. E ele fala, revesti-vos de quê? Paulo estava dizendo que nós estávamos vestidos. E lá no versículo 10 ele diz, ó, e vos vestivos do novo. Revestivos do novo. Aí ele fala revestivos. Agora ele fala revestivos. Então, significa que você estava vestido e de repente você se despiu. Você ficou praticamente nu. Se desvestiu do que era para ser vestido. A primeira coisa que ele fala são misericórdias. Revestivos, pois, de entranhas de misericórdia. Um exemplo. Mais na frente ele vai falar sobre maridos e mulheres, então eu acredito que ele também estava mencionando isso para eles também. Que um exemplo é quando nós namoramos. Nós nós vamos visitar a casa da sogra, né? E de repente a nossa namorada chega pra gente e diz assim, olha amor, eu fiz um café, e você vai provar o café tá amargo. E aí você fala... Aí ela fala amor, o café tá amargo, né, não sei o que. Aí você diz assim, não amor, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo aqui, ó. Dá pra nós ajeitar, bota um pouquinho mais de açúcar. Fala numa tranquilidade, fala com uma... Perdoa, diz assim, não, tá tudo bem, amanhã você faz um melhor, dá tudo certo. Fala com uma mansidão, com uma misericórdia tão grande. Mas quando casa, aquele café amargo se torna um problema. A pessoa começa, poxa... Como é que pode esse café amargo, só faz café amargo, não faz um café bom. O arroz te deixou queimar, eu quero almoçar 12 horas e de repente acontece isso no casamento. No namoro é uma misericórdia tão grande, mas no casamento, eu estou usando o casamento porque ele está falando um pouco sobre os vossos maridos, sobre a família, né? Então é um exemplo bem prático para nós trazermos para o nosso dia a dia. E quando... No casamento nós temos esses problemas. É verdade, nós estamos rindo assim, mas é porque isso é verdade. Acontece muito. No meu namoro, é assim, na minha vida toda. Hoje eu estou começando a reclamar um pouco, mas eu peço até perdão à minha esposa aqui, diante de todo mundo. Amor, me desculpa por todas as coisas que eu falei que lhe desagradou. Mas tudo que ela fazia, gente, no meu primeiro ano de casamento... no meu primeiro ano de casamento eu falava assim, amor, tá sensacional. O arroz podia estar insosso. Mas tá sensacional. Sensacional. O pastor até usou agora essa palavra. É uma frase minha, que eu criei, que eu amo falar essa palavra. Sensacional. Ela fazia um café amargo. Amor, tá sensacional. E eu comia com tanto gosto. O arroz um pouco sem sal, o arroz um pouco salgado. Eu comia com tanto gosto. Era a melhor comida pra mim. Só que hoje acontece isso aqui em casa. Eu disse, amor, poxa, tu errou aqui e tal. Ainda bem que eu sou um cara manso, gente. Pra quem me conhece, eu sou um cara mais tranquilo. Então eu falo numa boa. Mas existe casais que falam, como é que pode tu ter feito isso com um arroz desse? Eu quero almoçar 12 horas, tu vai fazer o almoço 14 horas, 2 horas da tarde. Como é que pode? Então, Paulo está dizendo assim, olha, revesti-vos, pois, de misericórdia. Antes vocês eram misericordiosos e agora vocês já não são mais. Então, revesti-vos. Ele está dando uma ordem pra gente. Olha, você deve se revestir de novo. Amém? E ele fala também, continuando o versículo da Paulina, né, que foi muito forte. Esse versículo é muito interessante e muito lindo. Revestivos também de benignidade. Para quem não sabe, benignidade é bondade. Revestivos foi de bondade. Às vezes você vai para a igreja e às vezes tem o lanche da igreja e de repente você vê o irmão lá, não comprou. Às vezes o irmão não tem nem dinheiro, né? Às vezes tem uma criança lá doido para comer um sanduíche, um cachorro quente, um pratinho, que às vezes nossa igreja faz isso lá de fora, né? E essa bondade, às vezes você deve tocar o seu coração e dizer, poxa, eu vou ofertar um lanchinho para aquela criança ali, ou para aquela pessoa que está só ali, só olhando ali e tal. Às vezes você deve se revertir. Vou usar outro exemplo do casamento. O casamento aqui é forte. É só um exemplo, isso se encaixa em todas as áreas, a bondade.
Voltando à mesma questão da comida, um exemplo dos elogios. Uma pessoa boa para sua esposa ou para o seu esposo. Só um momento. Para o seu esposo. No namoro você era muito bonzinho, você presenteava, você gostava de elogiar, você gostava de comprar presentes, fazer surpresas. E hoje, no seu casamento, você não faz. Eu tava falando com a minha esposa, né? Meu Deus do céu. Vou falar de mim, né? Não vou falar de ninguém, claro. No início, no nosso namoro, na verdade, nós namoramos por 1 ano e alguns meses. 1 ano e alguns meses. E com o noivado e etc. E eu presenteava muito a ela. Eu comprava presentes, dava bolsas, dava um vestido, dava umas sapatilhas, sandálias, dava relógio. Eu presenteava ela. E nós casamos. Só que eu não dava presente, não é porque eu não queria não, gente. É porque tava apertado mesmo. Porque assim, no primeiro ano de casamento a gente foi muito difícil, né? Mas existem muitos casamentos que no início do namoro presenteavam seus esposos, presenteavam seus maridos, davam tudo do bom e do melhor. E hoje, quando casam, as pessoas esquecem desses detalhes, né? E isso faz uma diferença muito grande. Bom dia, Regis, meu xará. E hoje, na atualidade de hoje, isso faz uma diferença muito grande. Você presentear a sua esposa, você presentear o seu marido. Isso é algo muito, muito maravilhoso. É um ato de bondade, é um ato de gratidão. Então, ele diz assim, revestivos por de misericórdia e de benignidade. E ele fala também de humildade e mansidão. Humildade é quando você não sai do seu patente. Um exemplo, você tem um título na igreja. Você se acha tal porque você é um diácono, você se acha tal porque você é um obreiro, você se acha um tal porque você tem um título na igreja. Só que nós não devemos ser assim, nós devemos ser humildes, nós devemos ser servos. Nós devemos ser servos do Senhor. E ter a mansidão. Eu tenho essa mansidão, glória a Deus por isso. Eu sempre soube lidar com esse tipo de problema, eu sempre soube ser manso. Mas esse mansidão não quer dizer que você deve ser um besta. Eu peguei muito essa palavra porque no início eu era muito besta, sabe? E eu aprendi a ter essa mansidão, mas também ser uma pessoa, um homem que é proativo, um homem que é... Qual é a palavra que eu posso usar? Que se impõe, pronto, se impor. Essa é a palavra. Eu não me impor, não tinha essa de se impor muito, sabe? Mas hoje eu tenho, glória a Deus por isso. E esse versículo ele fala sobre isso, ser a mansidão. Existem aqueles maridos, aquelas esposas que tipo assim, no namoro, vamos voltar, gente, vamos lembrar aí do nosso namoro, como era bom e como vai ser bom a partir de agora, voltar a ser bom o nosso casamento. Chegava na casa da esposa, da namorada, e a namorada chegava com um lanche pra você. E você dizia, oh amor, muito obrigado. Ou às vezes ela ia levar o seu café e de repente derramava. Você, não amor, não tem problema não, deixa que eu limpo. Isso é mansidão. Mas só que essa mansidão, às vezes a mulher chega pra você, ó, como é que pode, tu chega na hora dessa, tu chega atrasado, não sei o quê. E aí você baixar a cabeça, pois você tem que saber se explicar, você tem que se impor, poxa, amor, eu tava trabalhando, me desculpe, mas eu cheguei atrasado porque eu tive que fazer 1 hora extra e tal, eu tive um problema no trabalho, meu carro furou o pneu. Isso são exemplos que acredito que não acontece hoje, mas isso acontecia naquele tempo. E o Paulo ele fala isso, revestivos pois de mansidão, de humildade e longanimidade. Amém? Mais algum versículo? Vamos pular essa parte? Nossos esposos. Tem um versículo muito, muito lindo que eu acho que é o 22, tá certo? Eu queria que vocês participassem, tá bom? Versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E em tudo, quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Esse versículo 23 é o mais lindo desse capítulo.
fazei tudo em nome do Senhor. Fazei tudo como se fosse para o Senhor. Se você vai limpar as cadeiras da igreja, você deve fazer com excelência. Se você for cuidar da rede infantil, você deve fazer com excelência. Se você for para o seu trabalho, você deve fazer como se fosse fazer para o Senhor. Você não deve fazer como se fosse para os homens. Ah, no meu trabalho eu faço para o meu patrão. Meu patrão ele não me valoriza. Mas tudo quando for fazer, fazer em nome do Senhor. Amém? 14. E sobre tudo isto revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Imagine que você... Ele fala sobre o vestir, né? Sobre o revestivos, e ele faz revestivos de caridade também, de amor. Imagine que você vai para a igreja, você se arruma de todo, coloca o brinco, coloca um batom, os homens colocam uma calça bonita e tal, um sapato novo, uma blusa social linda, perfeita, e vai para a igreja. Só que ele fala assim, olha, todo cristão tem que ter um toque final. Você como cristão deve ter um toque final. Qual é esse toque final? O amor. O amor divino deve ser vestido como sobretudo ou um acessório que dá o toque final. Após colocar as outras coisas da nota. Vamos lá. Você vai se vestir, você deve, como toque final, você deve colocar o amor em você. E você vai para a igreja com o amor que Deus colocou no seu coração. Você vai abraçar as outras pessoas, você vai beijar as outras pessoas, dar a paz do Senhor, não vai passar... Tipo, não vi aquela pessoa. Então, o amor ele deve ser revestido sobretudo. Sobretudo, revestivos de caridade ou de amor. Então, esse é o que o cristão deve se revestir, em sobretudo, o amor. O amor de Deus, tá certo? Eu queria só... Cadê? Deixa eu só achar aqui. Falar sobre as obrigações dos cristãos. Que Paulo está usando. Primeiro ele fala sobre buscar as coisas de cima, que está no versículo 1. Buscar as coisas de cima. Pensar nas coisas de cima. Todo cristão deve buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima. A segunda coisa que o cristão, as obrigações de uma vida cristã, que você que é cristão deve fazer, é pensar nas coisas de cima. Buscar as coisas de cima a primeira e pensar nas coisas de cima, que são as coisas do reino, que são as coisas de Deus, são os tesouros que estão escondidos nos céus, tá certo? A terceira coisa, mortificar todos os membros carnais. É matar aquela sua carne, deixar o pecado, não deixar o pecado. Então, o cristão deve ter esses deveres, deve ter essas obrigações. Despir-se do velho homem, versículo 8 e 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus efeitos. Todo cristão deve se despir do velho homem e viver um novo homem. Buscar primeiro o reino de Deus, exatamente. Mateus 6,33. Buscar, pois, primeiro o reino de Deus. Isso tudo se enquadra a isso. A quinta coisa, vestir-se do novo homem. Que está no versículo 10. Do 10 ao 12. E vos vestivos de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, não bárbaros, citas, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Então, as obrigações dos cristãos, buscar as coisas de cima, pensar nas coisas de cima, mortificar todos os membros, matar a sua carne, despir-se do velho homem e depois vestir-se do novo homem. Aí ele fala, suportar uns aos outros. Você deve suportar uns aos outros. Em amor, em misericórdia, em benignidade, em humildade, em mansidão. Suportar uns aos outros. Revestivos do amor divino, como a Paulinha mencionou aí, o versículo 14. Você deve também... Isso são obrigações do cristão. Bom dia, Brunielli. Revestivos do amor de Deus. Isso é os deveres do cristão. Deixar a paz dominar, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então a paz deve reinar sobre você, cristão. Você deve aprender sobre essas, você deve colocar isso na sua cabeça. 12 obrigações da vida cristã, você deve aprender essas 12 obrigações. Conhecer a Bíblia, versículo 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós.
abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Por isso que é interessante você fazer devocionais em casa. Esse devocional, isso, eu espero que isso tenha despertado em você um desejo de ler a palavra, um desejo de você buscar mais conhecimento, porque através dessa palavra ela vai ensinar, vai fazer com que você viva tudo isso que o cristão deve viver. Ensinar e admoestar uns aos outros. Quando você lê a Bíblia, você vai aprender e vai ensinar outras pessoas, vai fazer com que outras pessoas entendam, vai fazer com que as pessoas aprendam um pouco mais de Deus. E, para finalizar, usar a doutrina de representante de Cristo. Versículo 17. E quando fizestes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Quando fizeres seja palavras, seja em obras, tudo fazem em nome do Senhor. Você deve fazer tudo em nome do Senhor, como para o Senhor. Tudo, como eu falei, se você for servir na igreja, sirva com o seu melhor. Não faça cara emburrado, não faça cara, eu não quero fazer isso, isso não era o que eu fui chamado para fazer. Mas antes de nós sermos alguém na igreja, antes de nós sermos um ministro na igreja, antes de nós sermos um obreiro, um diácono, um pastor, um mestre, um profeta, antes de nós sermos qualquer coisa, nós devemos ser servos, servir o Senhor. Então nós devemos plantar isso no nosso coração, que nós somos chamados para servir ao Senhor. E nós devemos servir isso com o nosso melhor, com tudo que nós temos. Tá bom? Glória a Deus. Então, o que Paulo estava querendo trazer para nós sobre isso era as obrigações cristãs, como nós devemos se portar, como nós devemos fazer na igreja. E era isso que Paulo estava querendo trazer para nós, tá certo? Amanhã, nosso devocional às 9 horas. E amanhã eu queria convidar vocês para participar. Amanhã é domingo, é aberto para toda a igreja participar. E eu queria convidar você amanhã a se preparar. Amanhã você prestar bastante atenção no capítulo, ler com bastante atenção, que amanhã você vai estar participando nessa live e você vai estar compartilhando da palavra de Deus, do amor de Deus, vai fazer com que outras pessoas entendam. Às vezes uma pessoa tem um entendimento e outra pessoa tem outro. Só que aqueles entendimentos às vezes se completam. São coisas que Deus fala para uma coisa, Deus fala para outra coisa. Então, eu queria convidar você amanhã a participar, você acordasse cedo, botasse um louvor na sua casa, orasse. E quando nós viéssemos para o devocional, quando nós fizéssemos a leitura, você viesse aqui e dissesse assim, olha, eu quero participar. Eu aprendi uma coisa. Quando se ganha uma oportunidade, você não deve perder essas oportunidades. Não perda as oportunidades de estar falando da palavra de Deus. Principalmente da palavra de Deus. Então, agarra as oportunidades. Às vezes as oportunidades são só uma. Então, aproveite essa oportunidade de estar falando, de estar compartilhando, tá certo? Amém? Eu queria só orar por você. Amém? Feche só teus olhos. Amém? Espírito Santo de Deus, abençoa o dia de cada um, Senhor, que está participando. Abençoa o dia em nome de Jesus, Senhor, que seja um dia surpreendente, Senhor, possa surpreender, Senhor, em todas as coisas, em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Guarda cada um, livre de todo mal, Senhor, que o Espírito Santo possa reinar neste dia, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos guarda. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então amanhã eu conto com vocês. Tá certo? 9 horas. Tamo juntos. Um beijo para todos.